As festas juninas homenageiam três santos católicos: Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Entretanto, a festa é celebrada antes da era cristã. No hemisfério norte, a tradição de celebrar a fertilidade acontece durante o solstício de verão, durante os dias 21 ou 22 de junho. Durante a antiguidade, alguns povos aproveitaram a ocasião para organizar rituais de fartura à colheita. Dentre desses povos, os celtas, os nórdicos, os egípcios e os hebreus. Já no território brasileiro, os povos indígenas tinham suas próprias tradições de cultuar a agricultura durante o mês de junho, com danças, cantos e rituais típicos. Com a chegada dos portugueses, as duas tradições se uniram e, como a Igreja Católica não conseguiu proibir, resolveu cristianizar as tradições indígenas. No entanto, a valorização da vida caipira nas festas é por conta da valorização da sociedade brasileira até meados do século XX, quando 70% da população vivia no campo. A comida típica da festa é baseada em grãos e raízes, alimentos típicos da época de junho. Com a chegada dos portugueses, houve também um incremento no cardápio, com os derivados de milho, como por exemplo, bolo de fubá, pé de moleque, amendoins, entre outros. A tradicional fogueira é explicada pelo cristianismo, onde Santa Isabel, mãe de São João Batista, informou a Virgem Maria, mãe de Jesus, que ao nascer de São João acenderia uma fogueira para avisá-la. Assim fez, e a Virgem Maria foi visitar o pequeno santo. A dança tipicamente caipira é em homenagem a Santo Antônio, o santo casamenteiro, e teve origem na França com as danças de salão, e consiste numa balaiada de casais caracterizados com vestimentas tipicamente caipira. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Conhecendo a história da humanidade, percebemos que as festas e os ritos estiveram por muito tempo conectados com o dia a dia dos sujeitos. Foram concebidas com o intuito de representar, registrar e comemorar algum fato desse cotidiano, portanto, uma expressão da cultura popular, pois estão vinculadas ao sentir pertencimento, devoção, júbilo, entre outros, desses indivíduos, ganhando assim notoriedade frente às instituições e frente à própria sociedade. Compreendendo o contexto histórico da festa junina, percebemos que ela foi apropriada pela indústria cultural, ganhando uma nova estrutura e novos significados. Essa modificação ela foi necessária para a adaptação à nova realidade sociocultural. Para o autor Gomes, as festas juninas perderam o formato de festas interioranas e adquiriram a forma de festivais e a condição de espetáculos urbanos, visando assim visando a atração e a permanência do público. É certo que a indústria cultural se apropriou dessa festividade para transformá-lo em um produto para massas. No entanto, reduzir a festa junina a esta única dimensão é um equívoco e um pensamento um pouco presunçoso, uma vez que essa adaptação ela consiste em mesclar os distintos tipos de cultura para a melhor aceitação da sociedade e da ordem vigente. Logo, no presente, a festa junina, como festividade e rito, está estruturada sob três alicerces que estão interligados, sendo estes o consumo, a política e a tradição. O grupo político local executa o planejamento, contratando, por exemplo, as atrações que farão parte do entretenimento, seguranças, local apropriado, entre outras coisas que permitem um bom momento de lazer. Com isso, passam a ser divulgadas tais atrações, gerando uma expectativa nos demais sujeitos, os atraindo com uma propaganda persuasiva e emotiva sobre a festividade. Com o início da festividade, inúmeros serviços são consumidos, gerando, portanto, uma circulação de capital.
Não podemos excluir este caráter de fomento da renda, visto que nesse período de festa junina, inúmeras pessoas são empregadas direta ou indiretamente, aquecendo, portanto, a economia local. Por um lado, podemos acreditar que a festa junina perdeu a sua dimensão histórica e cultural. Contudo, ao observar os símbolos e imagens presentes, notamos que esses elementos eles persistem. Logo, há um resgate dessas tradições por meio desses elementos materiais ou imateriais que reafirmam a existência e identidade desse povo. Segundo o autor Morigi, o cenário da festa ele é composto por diversos ícones, símbolos que no seu conjunto formam um campo imagético para o qual convergem e proliferam os sentidos. O tempo histórico e a tradição se manifestam segundo a movimentação dos elementos, sendo esses reinseridos, por exemplo, ao comer comidas típicas, ao participar da fogueira ou da quadrilha. Segundo o mesmo autor, as imagens do cenário da festa simulam em tempo real o passado, procurando revigorar a tradição. As atrações da festa junina são imagens atuais em movimento e imagens simuladas do passado e da tradição. Logo, a cidade incorporou algumas singularidades da vida sertaneja, modificando-a para sua realidade devido ao processo de urbanização. Com isso, alguns significados deixam de ser primordiais, por exemplo, a religiosidade. Não podemos esquecer de uma grande problemática decorrente desse processo de apropriação e modificação, que são os estereótipos criados acerca do modo de vida sertaneja. Estes estereótipos tornaram-se comuns após a modernização dos grandes centros urbanos. Nesse período, era comum a imagem do caipira preguiçoso, sujo, pobre e ignorante, sendo o depositário de todos os males. Para representar tais sujeitos, Monteiro Lobato criou o personagem Jeca Tatu, que posteriormente foi utilizado para contestar o pensamento da época. Segundo o autor Campos, o realismo de Monteiro Lobato mostrava o inconformismo da elite paulista com um grupo social que resistia em deixar seus costumes seculares para se integrar na cultura europeizada recém-chegada com a industrialização. Nas instituições escolares, por exemplo, era comum a presença de crianças a caráter, com dentes pintados, roupas rasgadas. Com isso, a cultura popular sertaneja foi posta em ridículo. Poucas escolas se preocuparam em explicar a origem e a importância da festa junina para a comunidade local. Ainda hoje, é comum esse tipo de representações nas festas escolares. No entanto, nota-se uma preocupação maior em trabalhar tais conceitos de cultura e tradição, sendo estas incluídas nos projetos pedagógicos, com o intuito de estimular o sentimento de pertencimento e identidade. Por fim, segundo Abreu, a cultura popular não é um conjunto fixo de práticas, objetos ou textos. É algo que precisa sempre ser contextualizado e pensado a partir de alguma experiência social e cultural, seja no passado ou no presente. A festa junina atualmente é uma festividade de caráter híbrido, pois mescla esses elementos da cultura popular com os elementos da cultura de massa, transformando essa tradição em um grande espetáculo a ser consumido e ressignificado pela comunidade, criando assim novos símbolos, sentimentos e significados em relação a essa tradição folclórica. Conclusão: a festa junina tem origem no culto aos deuses pagãos, mas recebeu grande influência do catolicismo e hoje possui associação com os santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro. Vale ressaltar que o festejo já acontecia na Europa e aos poucos foi se misturando com elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas, como as comidas típicas, danças e enfeites utilizados nas festas. Hoje, a festa junina acontece na cidade todo ano e ainda possui forte tradição, ressaltando uma grande diversidade cultural com elementos da cultura africana, europeia, indígena e vinda do rural ao urbano. Porém, com a apropriação da indústria cultural, muito desse significado acaba ficando de lado, como a homenagem aos santos e à colheita, se tornando muitas vezes algo mais ligado ao consumo e entretenimento, do que na homenagem à cultura do povo sertanejo e suas tradições.